De acordo com pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor realizada pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, o endividamento das famílias brasileiras chegou no mês de junho a 69,7%. Esse é o maior patamar desde o início da série histórica de pesquisas que começou em 2010. Semana passada, o governo federal sancionou uma lei com ações contra o superendividamento de consumidores. Mas o repórter Cláudio Rocha tem mais informações, tem mais detalhes sobre esta nova lei. Olá, Cláudio, boa noite, seja bem-vindo. Olá, Gilvan, boa noite para você, boa noite a todos. O principal objetivo dessa lei é garantir uma maior proteção ao consumidor. Mas quem vai trazer os detalhes já está aqui comigo, o representante da OAB Sergipe, o advogado Flávio Cardoso. Boa noite, seja bem-vindo. Quais são as principais novidades? Boa noite a todos. Então, essa lei ela é uma vitória para todos os consumidores, é a chamada Lei do Superendividamento, 14.181, e ela trouxe algumas novas regras para alterar o Código de Defesa do Consumidor e incrementar situações de prevenção ao superendividamento. Então, inicialmente ela alterou o artigo 6º, acrescentou, tornou um direito básico do consumidor o direito à educação financeira, que é muito importante, o direito à prevenção ao superendividamento e fazer com que o consumidor ele tenha condições de garantir o seu mínimo existencial. Na prática, como vai acontecer esse direito? A educação financeira. Isso. Veja, estima-se que 60 milhões de brasileiros estão com o nome negativado. Desses 60, 30 milhões são superendividados. Então essa lei ela veio para trazer de volta essa pessoa superendividada, que é aquele que não consegue garantir o seu mínimo existencial. E vai trazer novas renegociações para que o consumidor ele volte a consumir, mas um consumo consciente, né? Faça com que ele possa arcar com aquele débito, que ele possa cumprir aquela obrigação de pagar e volte também a consumir, e isso é bom para a economia e para todo o país de modo geral. Então a educação financeira ela vai começar a ser implementada como um direito do consumidor, né? De modo que as instituições financeiras ela não pressionem mais o consumidor, notadamente aquele hipervulnerável, os idosos principalmente, porque também essa lei trouxe alterações ao Estatuto do Idoso. Ela proíbe que as financeiras façam uma pressão para que disponibilize para o consumidor novas dívidas, né? Então, a educação financeira nesse sentido também, e o consumidor ele possa consumir, mas de maneira consciente, podendo fazer uma dívida que ele realmente possa pagar. Ô Flávio, e aquele tipo de propaganda, empréstimo sem consulta ao SPC? Exato. É uma nova decisão, né, que veio também nessa nova lei, fazendo com que proíba, está proibido, a partir de agora, de sexta-feira, que entrou em vigor essa lei, está proibido tipos de propaganda nesse sentido, de empréstimo sem consulta no SPC, venha sem a gente analisar sua situação financeira. Esse tipo de propaganda está proibida. É uma prática ilícita a partir de agora, indevida e abusiva, que coloca o consumidor em situação de vulnerabilidade. Agora, como o consumidor pode agir em caso de descumprimento da lei? Bom, a lei também trouxe atualização nesse sentido, de que o consumidor ele pode buscar o Poder Judiciário para que o Tribunal de Justiça, no caso, ele busque um diálogo e uma conciliação para que entre em um acordo. Então, as dívidas com essa nova lei não pode ser mais, não pode ultrapassar mais do que 5 anos essas renegociações, e o Judiciário agora tem essa força, esse poder de convocar todas as partes envolvidas na relação de consumo para fazer uma renegociação daqueles débitos. E também com relação a juros e multa, tudo isso vai ser discriminado, né? Na lei determina que quando o consumidor ele for apresentado para ele algum tipo de contrato, né, empréstimo consignado principalmente, que seja para ele disponibilizar todo o custo daquela operação. Normalmente a gente não encontra, né, encontra já a parcela fixa para fazer o pagamento e o consumidor fica sem saber o que é que realmente ele está pagando. Ô Flávio, rapidinho, aqui em Sergipe existe uma lei semelhante? Exatamente. Já está em vigor desde março do ano passado. É uma lei que veio para abarcar o consumidor que está em situação de superendividamento e coincidiu com a questão da pandemia, ajudou bastante os consumidores que perderam emprego, que é a lei que
foi uma indicação da OAB, foi abraçada por todos os parlamentares e o governador já fez a publicação dela. Ela visa no sentido de aquele consumidor que perdeu o emprego, ele vai se livrar, né? Ele vai estará livre de pagar aquela multa por fidelização em situações de telecomunicações, seja ela banda larga, TV por assinatura. A gente sabe que hoje em dia qualquer contrato de adesão coloca uma fidelização para quando você quiser cancelar aquele contrato, você vai pagar uma multa por isso. E o consumidor provando que perdeu o emprego, ele estará livre dessa multa. Ok, Flávio, muito obrigado pelas informações, uma boa noite. Gilvan.